E a palavra de Deus ela é hoje em Malaquias 3, do 13 ao 18. Ela fala sobre a diferença do ímpio e do justo. Malaquias 3,13 fala assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis inútil servir Deus, que nos aproveitou, temos cuidado para guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberanos e também que os que cometem impiedade. Se edificam, sim. Eles tentam o Senhor e escapam. Então aqueles que temem o Senhor falam com seu companheiro e o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele, para que os que temem o Senhor e para que se lembre do seu nome. Eles serão os meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei, serão para mim particular tesouro, pouparei como um pai poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Bom, pessoal, existe a diferença entre o justo e o ímpio. Malaquias deixa bem claro, né, nessa leitura desse capítulo 3, versículo 13 ao 18. Deixa bem claro que existe essa diferença, em que o Senhor Jesus ele não queria que fosse assim, ele queria que todos recebessem a sua palavra e se tornassem justos. Pessoas que ouvissem a palavra de Deus, né, e se tornassem justos para que fossem salvos, né, para que tivessem a capacidade de enfrentar todas as dificuldades da vida, todas as tentativas do inimigo, tentativas daqueles espíritos sem luz, espírito caído. Né. Mas Jesus veio para restaurar vidas. E nunca prometeu riquezas para ninguém, e sim uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz, de sabedoria, de prosperidade, e um coração puro, uma mente renovada, um coração quebrantado. É isso que ele ofereceu para nós, isso que ele prometeu para nós. Ele não prometeu ouro nem dinheiro para nós, ele prometeu saúde e vida em abundante. E todo o entendimento necessário que podemos ter para conhecer a palavra de Deus, para que ela fique na nossa mente, para que pose no nosso coração e nós consiga viver a palavra de Deus como o Senhor Jesus quer. Deus não trata o justo e o ímpio da mesma forma. Não é que Deus renegue o justo, renega aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. Mas ele fala de uma maneira com o justo, porque o justo entende o que está escrito, né? E o ímpio não entende. Vejamos como Jesus falava em parábolas, que até os discípulos lhe cobraram, por que ele falava em parábolas para a pessoa? E ele disse, essas pessoas, eles não conhecem as coisas de Deus, não conhecem o reino de Deus. E vocês conhecem, portanto, eu falo com eles por parábolas, para que eles entendam da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível. Mas vocês, como conhecem as coisas de Deus, eu falo como deve ser falado, e vocês entendem. Então, é isso que está se dizendo. Não quer que o ímpio seja renegado, o ímpio tem que ser salvo. E todo justo tem um comprometimento com o Senhor Jesus, um comprometimento com Deus de salvar o ímpio, de trazer o ímpio para seu lado. Isso todo justo tem o dever, né, de trazer o ímpio para seu lado. Então, o justo serve a Deus em todos os sentidos. Em todos os sentidos serve a Deus, se é na sua congregação, se é na sua comunidade, no bairro em que vive, no trabalho, aonde ele anda, ele está servindo a Deus. De uma forma ou de outra, ele serve a Deus e ele entende que servir Deus é estar na presença de Deus sempre, né? Ser um servo de Deus, fazer de Deus, né, o seu Senhor, o seu soberano. Entender
que ele é o maior, ele é onipotente, é onipresente, ele está em todo o lugar e ele vê todas as coisas porque ele é Deus. O ímpio, ele não serve a Deus, ele muitas vezes, ele tem até a pretensão que está servindo, mas pelas atitudes, pelos gestos que é cometido, Deus não recebe a sua obra, não recebe, né, aquele agrado que o ímpio quer fazer, porque ele simplesmente ele desconhece o seu serviço, porque o seu serviço é uma obra morta. E isso é bíblico, meus amigos, é bíblico, meus irmãos, né? A pessoa que é ímpio, ela pode até fazer caridade, né? Muitas vezes, né? Mas ela faz aquela caridade e deixa muita coisa de lado, às vezes, muitas coisas a desejar, e isso desagrada a Deus. A obra de Deus, ela tem que ser completa, e para ser completa, nós temos que entender ela. Amém? Então, o ímpio se orgulha do caminho do pecado, não entende realmente o que significa estar na presença de Deus. O ímpio, ele se orgulha das coisas erradas que ele faz muitas vezes, porque ele não sabe a gravidade das coisas que ele fez errada perante a Deus. Ele não conhece, né, o coração de Deus. Ele não escutou a voz de Deus. Então ele acha que aquelas coisas que ele faz é natural porque o mundo faz. O mundo oferece para ele e ele acha que é realidade, que aquilo ali é real, aquilo que é o certo, porque o mundo é assim. Todo mundo faz e eu também tenho que fazer. Eu não posso ficar de lado, né? E aí é a hora que o ímpio peca. É a hora que o ímpio se afasta mais de Deus. E esta se torna uma das diferenças entre o justo e o ímpio, né? Ele se afasta diariamente através das suas atitudes, das suas palavras, do que ele faz, como ele vive e aonde ele vive, com quem ele vive. Ele se afasta através de muitas coisas, né, deturbadas da vida que anda por aí, mas ele acha que tudo é certo. Então, meus amigos, coloquem no seu coração, se você não conhece a palavra de Deus, se você é um ímpio, há tempo de você se voltar para Deus e conhecer a palavra de Deus e se tornar um justo, né? Porque você não está perdido, não. Você tem salvação. Deus está com a mão levantada neste momento para restaurar a sua vida, né? E fazer com que aquelas coisas erradas que você fazia, você deixe de fazer. É isso que Deus quer para cada um de nós, né? O pecado que alguém errou e sem se arrependeu do pecado, né? Ele muitas vezes errou, pecou, mas não se arrepende. Então ele é um ímpio, porque ele não teve a capacidade de se arrepender do pecado, porque ele acha que aquele pecado não é nada. Aquilo é apenas um deslize, uma coisinha natural da vida, né? Então ele não procura, né, ver que está errado, que está certo, se arrepender daquilo que fez. Então, o ímpio, né, são pessoas que se pervertem, né, deturbam, né, deturbam a palavra de Deus, né, a fé cristã, né, decidiram muitas vezes não aceitar os caminhos que o Senhor Jesus ensinou, né, aquela forma correta de chegar até o Pai, e isso vai cada vez mais afastando eles de Deus, né, atrapalhando a sua vida, né, e eles não se dão conta que aquelas coisas faz com que eles se tornem mais longe do Senhor Jesus. E aí, esse é o caminho que o ímpio escolheu, é o caminho que o ímpio, né, quer para a vida dele, porque ele acha natural.
acha que o mundo está assim, eu tenho que acompanhar as coisas do mundo. Como muitas vezes um cristão, um justo fala do Senhor Jesus para o ímpio, e ele até ouve aquela palavra, né? Ouve aquela palavra que muitas vezes ele não quer ser grosseiro com o justo, mas aquela palavra, ela entra num ouvido e sai no outro, porque ele não se interessa por aquela palavra. Ele está longe de Deus, está longe do Senhor Jesus, e aí ele se afasta cada vez mais. Muitas vezes o ímpio, ele quer até chegar perto de Deus, ele quer ter essa comunhão com Deus, porque de uma certa forma ele acredita em Deus, só que surgem outras coisas no meio do caminho e ele se interessa por aquelas coisas e deixa Deus em segundo plano. Se sobrar um tempinho, eu vou na igreja. Se sobrar um tempinho, eu vou orar. É isso que o ímpio faz. O ímpio não se coloca prioridade, né, com as coisas do Senhor Jesus. O ímpio, ele coloca prioridade para as coisas do mundo. E isso é que vai cada vez mais afastando ele de Deus. E ele cada vez mais vai se fortalecendo esse nome de ímpio, né, que não deve ser fortalecido nunca. Mas as coisas erradas que ele faz, ele se torna cada vez mais ímpio e mais longe de Deus. Por isso, nós que somos justos, todos aqueles justos, todos os cristãos que conhecem a palavra de Deus, têm o dever e autoridade perante o Pai de fazer com que essas pessoas que são ímpios se tornem justos, porque Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos eles estejam no lado dele no dia que a glória chegar. Por isso, amados, se você é um ímpio, né? Se você é um ímpio, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, reconheça Jesus como o seu Salvador, como aquele que quer o seu bem, como aquele que quer que você tenha uma vida plena, né? Uma vida saudável, uma vida cheia com a graça e o poder do Senhor Jesus. Por isso é que nós queremos que o Senhor esteja com essas pessoas hoje, chegando no coração deles e tirando essa diferença que há entre o justo e o ímpio. É isso que nós rogamos, é isso que nós clamamos para Deus, para que as pessoas entendam o seu Evangelho e deixem, né, a infidelidade de lado e se dê à frente, né, levante sua mão, dê a mão à palmatória e diga: eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. É isso que vocês devem ter em mente, amados. É isso que vocês devem cada dia na sua vida. Se volte para Deus, que Deus é tudo para nós. Se você tem Deus no seu coração, você tem tudo. Por isso, receba essa palavra e fique com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.